Top 9. O Império Khmer. Da civilização mais antiga das Américas a uma de suas últimas grandes contrapartes pré-colombianas, viajamos para o Sudeste Asiático, onde uma mega cidade hidráulica governou metade de uma península e depois se afogou em seu próprio sucesso. O ano é 1200 a.C. Você está na maior cidade pré-industrial da Terra. Angkor estende-se por 400 milhas quadradas, lar de 1 milhão de pessoas. Isso é maior que qualquer cidade europeia da época. Maior que Londres, Paris ou Roma em seus auges medievais. Templos de pedra massivos elevam-se acima de você. Angkor Wat ergue-se a 213 pés com 5 torres, representando o Monte Meru, o lar dos deuses. Canais sofisticados, reservatórios e sistemas de irrigação gerenciam a água em centenas de milhas quadradas. Uma engenharia que deixaria os modernos engenheiros hidráulicos invejosos. Este é o auge do Império Khmer, controlando grande parte do Sudeste Asiático através do poder militar e da dominância cultural. Em 200 anos, a selva irá engoli-lo por inteiro. O naturalista francês Henri Mouron publicou relatos em 1860 descrevendo sua redescoberta de Angkor Wat. Embora o povo Khmer local nunca tenha perdido o conhecimento de sua localização, suas descrições românticas de ruínas cobertas pela selva capturaram a imaginação europeia. A fotografia aérea, na década de 1930, revelou uma infraestrutura hidráulica massiva invisível do nível do solo. Mas a verdadeira revolução veio em 2015, quando a tecnologia de varredura LIDAR penetrou no dossel da selva para revelar o verdadeiro escopo da cidade. Somente o templo de Angkor Wat cobre 42 acres, exigindo de 5 a 10 milhões de blocos de arenito, cada um cortado, transportado e posicionado com precisão. É o maior monumento religioso do mundo, dedicado primeiro a Vishnu e depois convertido ao budismo. Mas Angkor Wat era apenas o coração cerimonial. O levantamento LIDAR, conduzido por Damian Evans e colegas, revelou uma cidade cobrindo 1.150 milhas quadradas, maior que a moderna Los Angeles. A rede hidráulica era a tábua de salvação do império. O reservatório Barai Ocidental cobria 74 quilômetros quadrados, armazenando água para irrigação na estação seca. 1.200 quilômetros de canais distribuíam água por toda a área urbana, de acordo com a pesquisa de Roland Fletcher e colegas publicada em 2008. Isso não era apenas impressionante, era essencial. O clima do Camboja oscila entre inundações de monções e estações secas severas. Gerenciar essa água significava sobrevivência. As estimativas populacionais para Angkor, no auge entre 1150 e 1220 EC, variam de 750 mil a 1 milhão, tornando-a a maior cidade da Terra na época. De acordo com Eileen Lustig e colegas em 2018, a área urbana incluía templos, palácios, mercados, oficinas e vastas zonas residenciais, todas dependentes do funcionamento perfeito do sistema hidráulico. O colapso veio em 1431, quando o reino tailandês de Ayutthaya saqueou Angkor, mas a cidade já estava morrendo. Dados de indicadores climáticos publicados por Brandon Buckley e colegas em 2010 mostram megassecas de 1362 a 1392 e de 1415 a 1440, sem precedentes em severidade. Entre as secas, vieram inundações de monções extremas, as piores já registradas. O sistema hidráulico não conseguiu lidar com os extremos. Escavações arqueológicas mostram a falha da infraestrutura hidráulica. O acúmulo de sedimentos entupiu os canais. Os reservatórios racharam e vazaram. A manutenção necessária para manter o sistema funcionando tornou-se impossível durante o caos climático. Quando os exércitos tailandeses chegaram, conquistaram uma cidade que já estava em crise. A capital mudou-se para Phnom Penh em 1434. Em poucas décadas, a selva reivindicou o que fora a maior cidade do mundo. A arqueologia convencional apresenta isso como um colapso ambiental amplificado pelo excesso de engenharia. Os Khmers construíram um sistema hidráulico tão complexo que exigia manutenção especializada constante. Quando as mega-secas se alternaram com inundações catastróficas, pequenas falhas desencadearam um colapso em todo o sistema. Incapaz de alimentar a população,
O império fragmentou-se e mudou de local. A pressão militar tailandesa terminou o que o clima começou. É a teoria dos sistemas aplicada à arqueologia, lógica e baseada em evidências. Mas a engenharia hidráulica era incrivelmente sofisticada. Eles gerenciaram a água para 1 milhão de pessoas em 1.000 quilômetros quadrados por mais de 3 séculos. Se o clima era o problema, por que não conseguiram adaptar o próprio sistema que haviam construído e mantido por 600 anos? O conhecimento estava lá. A força de trabalho existia. Por que não reconstruir? O colapso foi notavelmente rápido. Em uma única geração, a maior cidade do mundo tornou-se ruínas cobertas pela selva. Isso não é um declínio gradual, é uma falha catastrófica de sistemas. Estudos recentes sugerem que os Khmers tornaram-se vítimas de seu próprio sucesso, construindo uma complexidade além de sua capacidade de manutenção. A rede hidráulica tornou-se tão interconectada que pequenas falhas se propagaram em um colapso total. Eles se sobreprojetaram até a fragilidade. É um aviso: civilizações avançadas podem falhar, não apesar de sua sofisticação, mas por causa dela. A complexidade cria vulnerabilidade. Interdependência significa falha em cascata. Quanto mais sofisticado o sistema, mais catastrófico é o colapso quando ele ocorre. Por que o império que construiu o sistema não pôde mantê-lo durante o estresse climático? Como uma cidade de 1 milhão de pessoas se esvaziou tão completamente que os europeus a redescobriram séculos depois, tratando-a como perdida em vez de lembrada? O que aconteceu com o conhecimento de engenharia? E por que os descendentes não puderam reconstruir nem mesmo versões simplificadas? Os templos permanecem na selva, monumentos à ambição que excedeu a sustentabilidade. Uma civilização que se afogou em sua própria complexidade. Top 10. O padrão do conhecimento perdido. 10 civilizações separadas por continentes e milênios. Cada uma construiu algo que não deveria ter sido possível com sua suposta tecnologia. Os construtores de Göbekli Tepe movendo pedras de 16 toneladas antes da existência da agricultura. O Vale do Indo padronizando pesos ao longo de 1.000 milhas, sem um governo centralizado. Cahokia rivalizando com a Londres medieval no Vale do Mississippi. Os nabateus transformando deserto em jardim por meio de um gênio hidráulico. Tiwanaku alcançando engenharia de precisão a 12.000 pés, onde a privação de oxigênio torna o pensamento difícil. Os minoicos construindo a primeira cultura letrada da Europa, apenas para que sua escrita permanecesse em silêncio por mais de um século de estudos. Os puebloanos ancestrais embutindo conhecimento astronômico em cidades, nos penhascos e depois abandonando tudo. Axum erguendo obeliscos de 500 toneladas e depois desaparecendo da memória histórica. Norte Chico prosperando por 1.000 anos sem cerâmica ou guerra. Os Khmers gerenciando água para 1 milhão de pessoas através de uma engenharia tão sofisticada que se tornou sua ruína. Cada uma alcançou patamares que lutamos para replicar. Cada uma deixou evidências que não podemos explicar totalmente. E cada uma desapareceu, muitas vezes completamente, em poucas gerações. A narrativa convencional nos diz que esses eram ciclos naturais. O clima mudou. As rotas comerciais mudaram. Os recursos se esgotaram. As populações migraram. Tudo é explicável por processos graduais que se encaixam em nossa compreensão do declínio social. E muito disso é verdade. As mudanças ambientais desempenharam papéis inegáveis. Mudanças econômicas importam. A superpopulação sobrecarrega os recursos. Esses são fatores reais com evidências reais. Mas olhe mais de perto para o que foi perdido. Göbekli Tepe não foi abandonada, foi enterrada, deliberadamente preservada ou ocultada. A escrita do Indo não fala após 140 anos de estudo dedicado, enquanto deciframos escritas relacionadas em décadas. As 40.000 pessoas de Cahokia não deixaram rastro de migração, nem locais sucessores claros. Os nabateus apagaram sua própria identidade étnica tão completamente que nenhum grupo moderno reivindica descendência. O conhecimento de engenharia de Tiwanaku simplesmente desapareceu,
deixando os descendentes incapazes de explicar ou replicar. O linear aminoico permanece em silêncio enquanto decodificamos o linear B. Os puebloanos ancestrais deixaram conhecimento astronômico esculpido em pedra, observatórios rastreando os ciclos celestes, e depois foram embora. A Xum foi esquecida apesar de cunhar moedas encontradas em 3 continentes, apesar das relações diplomáticas com Roma e Pérsia, apagada da memória europeia por 1000 anos. Norte Chico alcançou a civilização sem a guerra e a cerâmica que todas as outras sociedades precoces exigiam. 1 milhão de habitantes de Angkor desapareceu na selva, e o conhecimento de manutenção de seus sistemas hidráulicos foi perdido. Estes não são apenas declínios, são apagamentos. Alguns deliberados, como o enterro cuidadoso de Göbekli Tepe. Alguns culturais, como a identidade se dissolvendo em populações vizinhas. Alguns históricos, como a remoção de Aksum das crônicas europeias. Alguns tecnológicos, como o corte de pedra de precisão perdido de Tiwanaku, ou a experiência em engenharia hidráulica de Angkor. O que eles compartilham é isto. O conhecimento desapareceu. Não lentamente através de uma evolução cultural gradual, mas completa e totalmente, em décadas ou séculos. A compreensão avançada de astronomia, engenharia, gestão de água e organização social, tudo se foi, deixando descendentes que não podiam explicar, não podiam replicar e não podiam sequer lembrar o que seus ancestrais alcançaram. A história oficial diz que as civilizações declinam naturalmente, que as sociedades desaparecem e o conhecimento se difunde em culturas sucessoras. Isso é confortante. Sugere continuidade, progresso e evolução. Mas 10 civilizações sugerem algo mais. Que o conhecimento pode ser perdido instantânea e totalmente. Que formas inteiras de entender o mundo podem desaparecer em uma geração. Que o que parece permanente, esculpido em pedra, construído para durar milênios, pode tornar-se desconhecido quase da noite para o dia. A maioria das pessoas caminha por museus, olha para artefatos dessas civilizações perdidas e vê povos primitivos que simplesmente não sabiam o que faziam. Aceitam a narrativa confortável de que somos o auge, que o progresso humano só vai para cima e que as culturas antigas foram degraus para a nossa sofisticação moderna. Interessantes, mas inferiores. Mas você está aqui porque vê as anomalias. Você reconhece que os alinhamentos astronômicos de 11.600 anos de Göbekli Tepe não são suposições primitivas, mas conhecimento sofisticado. Que as cidades em grade e os sistemas de encanamento do Vale do Indo representam um planejamento urbano mais avançado do que a Europa medieval 2000 anos depois. Que Cahokia construindo uma cidade maior do que a Londres contemporânea desafia todas as suposições sobre culturas avançadas versus primitivas. Que Norte Chico alcançando a civilização sem guerra prova que a violência não é necessária para a complexidade social. Se essas histórias de civilizações perdidas e conhecimento enterrado mudaram a sua forma de ver a história que nos foi ensinada, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos escavando a história que tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para uma melhor compreensão do nosso passado. O próximo tesouro da história será revelado em breve. Top 3. Cahokia. Das cidades silenciosas do Indo, cruzamos o tempo e o oceano para um lugar onde o silêncio é ainda mais estranho. Uma metrópole no coração da América do Norte, que já rivalizou com a Londres medieval, agora enterrada sob campos de milho em Illinois. O ano é 1250. Londres tem 60.000 pessoas. Paris tem 100.000. Mas pise na margem leste do rio Mississippi, no que hoje é Illinois, e você encontrará algo maior. Uma metrópole extensa de 120 pirâmides de terra, 40.000 habitantes e uma praça central do tamanho de 35 campos de futebol. Esta é Cahokia, o maior assentamento pré-colombiano ao norte do México. E daqui a 70 anos, ela terá desaparecido. Não conquistada, não queimada, apenas vazia. Colonos europeus encontraram montículos de terra massivos nos anos 1700, mas os atribuíram a uma raça extinta de construtores de montículos.
qualquer pessoa, exceto os nativos americanos que estavam deslocando. A arqueologia sistemática não começou até a década de 1960, sob Melvin Fowler. Apenas em 1982, a datação por radiocarbono provou a data medieval da cidade, forçando uma reavaliação completa da história da América do Norte. Em seu centro, ergue-se o Montículo do Monge, com 100 pés de altura e uma base que cobre 14 acres. Ele contém 22 milhões de pés cúbicos de terra, movidos cesta por cesta, punhado por pessoas sem animais de carga ou carroças com rodas. Levantamentos populacionais de montículos residenciais realizados por Timothy Pauctat em 2009 estimaram 40 mil pessoas no auge, o mesmo que Londres em 1250 EC. Esta não era uma aldeia, era um grande centro urbano com toda a complexidade que isso implica. Estratificação social, trabalho organizado, comércio de longa distância e autoridade política. Eles até construíram um calendário astronômico, Woodhenge, um círculo de 48 postes de cedro vermelho que marcavam solstícios e equinócios com precisão. Foi reconstruído 5 vezes ao longo da vida da cidade, sugerindo que a observação astronômica era central para a vida em Cahokia. A sofisticação rivaliza com qualquer coisa na Europa medieval, mas a escuridão espreita sob a grandiosidade. Escavações no Montículo 72 descobriram 272 corpos, incluindo 53 mulheres jovens, enterradas simultaneamente em uma única cova. O arranjo sugere sacrifícios humanos em escala massiva. Redes comerciais estendiam-se dos Grandes Lagos ao Golfo do México, com conchas marinhas, cobre e mica encontrados no local. Evidências de uma vasta rede econômica centrada nesta metrópole do rio Mississippi. Então veio o colapso. Dados de anéis de árvores de estudos de Niall Lopinot, em 1997, mostraram uma crise de desmatamento, com 20 mil árvores cortadas anualmente para construção e paliçadas defensivas. A cidade consumia seus recursos mais rápido do que eles podiam se regenerar. Entre 1300 e 1350 EC, Cahokia foi abandonada, sem evidências de conquista, sem sinais de doenças ou desastres naturais. Apenas um esvaziamento gradual até que a maior cidade da América do Norte ficasse em silêncio. A explicação convencional foca na degradação ambiental, desmatamento, superpopulação e esgotamento do solo, agravados por inundações e resfriamento climático durante o início da pequena idade do gelo. A elite governante perdeu a legitimidade quando não conseguiu manter a ordem social ou os suprimentos de comida. As pessoas se dispersaram para assentamentos menores. A cultura mississippiana continuou em outros lugares, mas nunca reconstruiu Cahokia. É um caso clássico de crescimento insustentável, levando ao colapso social. Mas a dispersão gradual não explica a totalidade do abandono. O Montículo do Monge poderia abrigar 5 mil pessoas para cerimônias. A cidade foi reconstruída várias vezes ao longo de 3 séculos, recuperando-se de inundações e incêndios. Por que não reconstruíram desta vez? E aqui está o mistério mais profundo. Este era o imóvel mais valioso da América do Norte. Solo rico, acesso a rios importantes, localização estratégica. No entanto, ninguém nunca voltou para reivindicá-lo. A dendrocronologia mostra inundações catastróficas do rio Mississippi no início dos anos 1300. Mas alguns arqueólogos observam que novos montículos estavam sendo construídos mesmo enquanto o local era abandonado. Projetos de construção foram deixados inacabados, trabalho investido e então subitamente interrompido. E se eles não partiram porque a cidade faliu, mas porque algo mais exigia o abandono? Por que abandonar a cidade mais rica em agricultura e estrategicamente localizada do continente? O que aconteceu com 40 mil pessoas sem nenhum rastro arqueológico de migração em massa? Por que a cultura mississippiana nunca tentou reconstruir sua maior conquista? Os montículos permanecem, monumentos silenciosos de uma civilização que se apagou da história. Top 4 Tiwanaku. De pirâmides de terra construídas à mão, viajamos para cidades de pedra esculpidas em altitudes, onde a maioria das pessoas mal consegue respirar. Um povo que alcançou uma precisão de engenharia
que desafia explicações, e depois desapareceu antes mesmo de os incas chegarem. O ar é rarefeito a 12.500 pés acima do nível do mar. Seus pulmões queimam a cada respiração. Sua cabeça lateja devido ao mal de altitude. No entanto, você está observando trabalhadores extraírem blocos de andesito de 50 toneladas, transportá-los por 10 milhas através de montanhas e encaixá-los com tanta precisão que uma lâmina de faca não consegue passar entre eles. Esta é Tiwanaku, uma civilização construindo arquitetura monumental em uma elevação, onde a privação de oxigênio torna o trabalho físico quase impossível. Em seu auge, 20.000 pessoas viviam aqui, na maior cidade de alta altitude da história humana. Então, por volta de 1000 EC, eles desapareceram. O conquistador espanhol Pedro Cieza de León descreveu o local pela primeira vez em 1549, relatando lendas locais que afirmavam ter sido construído por gigantes antes dos incas. Mesmo assim, 400 anos após seu abandono, as ruínas eram tão massivas que os povos nativos não conseguiam imaginar uma construção humana. A arqueologia científica começou com Max Uhle em 1893, mas foi o trabalho controverso de Arthur Poznański nas décadas de 1910 a 1940 que trouxe Tiwanaku para a consciência pública, embora suas alegações de origens de 15.000 anos tenham sido rapidamente descartadas. A datação moderna é mais conservadora, mas não menos impressionante. A civilização floresceu de 300 a 1000 EC, construindo monumentos que ainda confundem os engenheiros. O maior bloco de pedra no local vizinho de Pumapunku pesa 131 toneladas métricas e foi movido a 10 quilômetros de sua pedreira sem rodas ou animais de tração, a 12.000 pés de altitude, onde cada passo é exaustivo. O corte de precisão é o que separa Tiwanaku de outros locais antigos. Blocos em H, conjuntas complexas e intertravadas, mostram tolerâncias de 1 a 50 de polegada, de acordo com a pesquisa de Jean-Pierre Prodsen e Stella Nair, publicada em 2013. Estas não são pedras brutas, são componentes de precisão projetados que se encaixam como um quebra-cabeça tridimensional. Cortadores de pedra modernos lutam para replicar essa precisão ao nível do mar com ferramentas elétricas. A pirâmide de Akapana tem 700 pés de largura na base, originalmente 56 pés de altura, contendo 2,6 milhões de pés cúbicos de pedra e terra. Não era apenas grande, era astronomicamente alinhada, sofisticada em drenagem e estruturalmente complexa. Mas a verdadeira maravilha da engenharia era agrícola. Terraços avançados, chamados sucacolos, cobriam 190 quilômetros quadrados, usando a massa térmica da água para evitar danos por geada no clima frio das montanhas. Isso não era agricultura de subsistência, era agricultura em escala industrial alimentando centenas de milhares. O templo semi-subterrâneo apresenta 175 faces de pedra, representando diferentes grupos étnicos. Evidência de um império multiétnico. As estimativas populacionais variam amplamente de 365 mil a 1,5 milhão em todo o império, dependendo do pesquisador. O que é certo é que Tiwanaku foi uma grande potência política e econômica nos Andes por 700 anos. O colapso veio por volta de 1000 EC, coincidindo com uma seca severa. Dados de testemunhos de gelo de Lonnie Thompson e colegas publicados em 1998 mostram um período seco de 300 anos, começando por volta de 950 EC. O nível do lago Titicaca caiu drasticamente, destruindo o sistema agrícola de campos elevados que alimentavam o império. A arqueologia convencional apresenta isso como um colapso ambiental direto. As mudanças climáticas tornaram a região inabitável. Incapaz de sustentar a população, a civilização se fragmentou em assentamentos menores nas terras baixas. Os incas mais tarde incorporaram os sobreviventes em seu império, absorvendo o que restava da cultura Tiwanaku. É lógico e apoiado por dados climáticos. Mas a teoria da seca não explica como o conhecimento de engenharia simplesmente desapareceu. Os espanhóis encontraram as ruínas sendo usadas como pedreira por pessoas locais que não tinham memória de como as pedras originais foram cortadas ou movidas.
Em apenas alguns séculos, os descendentes desta civilização esqueceram suas maiores conquistas. Como isso acontece? Estudos recentes de John Janusek, publicados em 2008, sugerem que a agitação política e a competição entre elites desestabilizaram o império antes que a seca desferisse o golpe final. Evidências de abandono rápido aparecem em alguns locais. Monumentos inacabados e ferramentas deixadas no lugar em Pumapunku, como se os trabalhadores simplesmente tivessem parado no meio do projeto e ido embora. Isso não se encaixa em um declínio ambiental gradual. Isso sugere crise. Como eles alcançaram cortes de pedra precisos que os pedreiros modernos lutam para replicar, especialmente em altitudes com pouco oxigênio? Para onde foi o conhecimento de engenharia? E por que os descendentes não puderam replicar nem mesmo versões simplificadas? O que causou o aparente abandono repentino de projetos de construção inacabados? As pedras sabem, mas não estão falando. Top 5. Os minoicos. Das alturas andinas, descemos ao Mediterrâneo para uma ilha onde a primeira civilização letrada da Europa construiu palácios de sofisticação inigualável e depois desapareceu em fogo e catástrofe. O ano é 1700 AEC. Você está caminhando pelo Palácio de Knossos, na ilha de Creta. As paredes estão cobertas por afrescos vibrantes de golfinhos, polvos e saltadores de touros congelados em saltos acrobáticos impossíveis. Edifícios de vários andares com encanamento avançado cercam você. Água corrente flui através de tubos de terracota. Sistemas de ventilação canalizam ar fresco pelos corredores. Esta é a civilização minoica, a primeira cultura letrada da Europa. Uma sociedade da Idade do Bronze mais sofisticada do que qualquer coisa que os gregos do continente já tenham visto. Em 200 anos, a maior parte dela estará enterrada sob cinzas vulcânicas e detritos de tsunamis. Os sobreviventes nunca se recuperarão. O arqueólogo britânico Arthur Evans começou a escavar Knossos em 1900, revelando 1.300 salas espalhadas por 150 mil pés quadrados. Ele cunhou o termo minoico em homenagem ao lendário rei Minos. E o que ele encontrou revolucionou nossa compreensão da pré-história europeia. Isso não era primitivo. Era uma cultura palaciana com encanamento interno, banheiros com descarga e sistemas de ventilação não igualados na Europa até o Império Romano, 1000 anos depois. Os minoicos desenvolveram a escrita linear. Aparecem mais de 1.500 tábuas de argila, cuidadosamente preservadas nos arquivos do palácio. É claramente um sistema de escrita completo, com gramática e sintaxe consistentes. No entanto, apesar de 120 anos de estudo intensivo pelos melhores linguistas do mundo, não conseguimos ler uma única palavra. A escrita continua sendo um dos mistérios mais frustrantes da arqueologia. Em seu auge, a talassocracia minoica, seu império marítimo, controlava rotas comerciais do Egito à Sicília. Cerâmicas minoicas foram encontradas em todo o Mediterrâneo, evidência de redes comerciais de longo alcance. Eles eram ricos, poderosos e culturalmente dominantes, influenciando a arte e a arquitetura em todo o mundo egeu. Então veio a erupção. A ilha de Santorini, a antiga Thera, fica a 70 milhas ao norte de Creta. Por volta de 1628 AS, com base na datação de testemunhos de gelo, ela explodiu com uma força 100 vezes maior que a do Monte Santa Helena. Cinzas caíram sobre Creta, escurecendo os céus. Mas pior foi o tsunami. Depósitos encontrados 40 quilômetros adentro, no norte de Creta, por Jan Bruins e colegas em 2008, sugerem ondas de mais de 40 pés de altura, atingindo assentamentos costeiros. Cidades portuárias inteiras teriam sido obliteradas em minutos. No entanto, aqui está o problema da cronologia. A datação por radiocarbono e os testemunhos de gelo apontam para 1628 AEC para erupção, mas Knossos e outros palácios mostram destruição massiva por volta de 1450 AEC, 200 anos depois. Os incêndios nos palácios não contêm cinzas vulcânicas. Eles mostram sinais de destruição deliberada. Paredes derrubadas, objetos preciosos esmagados. Algo mais aconteceu, algo que não teve nada a ver com vulcões.
Por volta de 1450 AEC, os gregos micênicos do continente assumiram o controle de Creta. Eles falavam o grego antigo e usavam a escrita linear B, que deciframos com sucesso em 1952. Tábuas em linear B encontradas em Knossos mostram a administração grega de um palácio anteriormente minoico. A tomada de poder foi completa. Em poucas gerações, a cultura minoica foi absorvida, transformada e, por fim, perdida. Depois veio o colapso mais amplo da Idade do Bronze, por volta de 1100 AEC, quando civilizações em todo o Mediterrâneo Oriental caíram em décadas. Os próprios micênicos desapareceram. O sistema palaciano colapsou. A escrita foi perdida por 400 anos. A Europa mergulhou em uma era das trevas. A arqueologia convencional vê o desastre natural seguido por uma conquista oportunista. A erupção de Terra enfraqueceu a civilização minoica por meio de queda de cinzas, tsunamis e perturbação climática. Os gregos micênicos invadiram durante este período de vulnerabilidade, assumindo o controle de uma cultura enfraquecida. Mais tarde, o colapso da Idade do Bronze destruiu ambas as civilizações como parte de uma falha sistêmica mais ampla que afetou toda a região. É sequencial, lógico e baseado em evidências. Mas a cronologia cria problemas. 200 anos se passaram entre a erupção e a destruição dos palácios. Isso são 8 gerações. Se a erupção foi a causa, por que a demora? E enquanto deciframos o linear B micênico em 50 anos de estudo focado, ainda não conseguimos ler o linear A minoico, apesar de termos 1.500 exemplos e conhecermos as escritas relacionadas. As línguas compartilham símbolos e a estrutura é semelhante, mas uma fala e a outra permanece em silêncio. E se os minoicos codificaram deliberadamente seu conhecimento de formas destinadas a permanecer em segredo? Alguns estudiosos sugerem que a erupção foi mera coincidência, que o colapso minoico resultou de agitação política interna. Trabalhos arqueológicos recentes de Jan Driessen, publicados em 2019, sugerem que conflitos civis ocorreram antes de qualquer desastre natural, que os palácios podem ter sido deliberadamente queimados durante lutas internas pelo poder. Por que não conseguimos decifrar o linear A quando decodificamos com sucesso o linear B relacionado? Os minoicos tiveram um aviso prévio da erupção baseado na atividade sísmica? Para onde foi a população minoica? E por que não há uma continuação arqueológica clara? A primeira civilização da Europa foi apagada tão profundamente que até sua escrita se recusa a falar. Top 6. Puebloanos ancestrais. Dos palácios mediterrâneos às habitações em penhascos americanos, cruzamos um oceano para um povo que construiu cidades nos lugares mais improváveis imagináveis. Paredes verticais de arenito, e depois desceram e nunca mais voltaram. Você está no fundo de um canyon de arenito no sudoeste do Colorado, com o pescoço esticado para cima, olhando para o Cliff Palace, Palácio do Penhasco. Ele se ergue a 700 pés acima de você, aninhado em uma enorme cavidade de caverna na parede do canyon. 200 quartos, 23 quivas circulares para cerimônias e paredes de alvenaria com 3 andares de altura. Escadas de madeira e apoios esculpidos à mão para os pés são os únicos acessos. De alguma forma, as pessoas carregaram cada pedra, cada tora e cada gota de água até lá em cima, e construíram uma comunidade próspera que abrigava mais de 100 pessoas. Por 3 séculos, eles viveram nessas habitações impossíveis em penhascos. Desenvolveram conhecimentos astronômicos sofisticados e criaram cerâmicas e cestarias intrincadas. Então, no final dos anos 1200, eles desceram, foram embora e nunca mais voltaram. Os cowboys Richard Wetherill e Charlie Mason descobriram o Cliff Palace em 1888, enquanto rastreavam gado por Mesa Verde. O que encontraram parecia impossível. Cidades inteiras construídas em faces verticais de penhascos, acessíveis apenas por corda e escada, abandonadas, mas perfeitamente preservadas pelo ar seco do deserto. Sua descoberta lançou a arqueologia do Sudoeste como uma disciplina. O avanço veio na década de 1920,
quando A. Douglas foi pioneiro na dendrocronologia, datação por anéis de árvores, usando madeira desses locais exatos. Pela primeira vez, os arqueólogos puderam datar as construções antigas com o ano exato. O Cliff Palace foi construído entre 1190 e 1260 EC, pedra por pedra, quarto por quarto, no auge do que hoje chamamos de civilização puebloana ancestral. Mas o Cliff Palace era apenas uma cidade em uma vasta rede. Pueblo Bonito, no Chaco Canyon, 150 milhas ao sul, continha mais de 650 quartos que subiam 5 andares. Suas paredes estavam precisamente alinhadas aos ciclos solares e lunares, rastreando movimentos celestes com astronomia arquitetônica. Em Fajada Butte, Anna Sofaer descobriu o Adaga do Sol, Sun Dagger, em 1977, um petróglifo em espiral que marca perfeitamente solstícios e equinócios através de feixes de luz cuidadosamente posicionados. Isso não foi acidental. Era conhecimento astronômico codificado. Eles construíram estradas, 400 milhas de estradas retas e com 30 pés de largura, conectando comunidades em toda a região de Four Corners. As estradas são tão retas e uniformes que só são totalmente visíveis do ar, sugerindo planejamento em escala regional. Estimativas populacionais para a região do Grande Chaco variam de 5 mil a 20 mil no auge, de acordo com a pesquisa de Lynn Sebastian em 1992. Então veio o abandono. Entre 1275 e 1300 EC, toda a região de Four Corners foi evacuada. Os anéis das árvores registram uma seca de 24 anos, uma das piores na história da região. Mas aqui está o que é intrigante. Muitas secas anteriores ocorreram sem abandono. Algumas foram até piores. No entanto, esta desencadeou uma evacuação regional completa. A arqueologia convencional apresenta isso como migração ambiental. Uma seca prolongada, combinada com a degradação do solo e o desmatamento, tornou a região inabitável. A população migrou para o sul, para o Vale do Rio Grande, e para o oeste, para as terras modernas do Zope, no Arizona. Isso foi adaptação, não colapso. Os povos puebloanos modernos, os Hopi, Zuni e o Rio Grande Pueblo, reivindicam descendência direta e possuem tradições orais que descrevem migrações em vez de desastre. É uma história de sobrevivência, não uma tragédia. Mas a migração não explica a totalidade do abandono. Eles deixaram para trás um conhecimento astronômico insubstituível codificado em pedra. O local do Adaga do Sol rastreia o ciclo lunar de 18,6 anos, uma compreensão sofisticada da mecânica celeste que exige gerações de observação. Por que abandonar séculos de conhecimento acumulado? E se a seca foi a causa, por que não voltaram quando as chuvas retornaram após 1300 EC? Estudos recentes de Timothy Kohler e colegas publicados em 2014 pintam um cenário mais sombrio. Evidências de violência e agitação social precedem a seca. Murais em quivas mostram guerreiros e conflitos. Alguns restos esqueléticos trazem marcas de violência. A evidência controversa de canibalismo em alguns locais, documentada por Christie e Jacqueline Turner em 1999, sugere colapso social e violência ritualizada. Embora essa interpretação permaneça intensamente debatida, alguns arqueólogos propõem que as próprias habitações em penhascos eram defensivas, cidades construídas em locais inacessíveis por medo, e não por escolha. A vida diária teria sido incrivelmente difícil. Cada gota de água, cada cesta de milho e cada pedaço de lenha tinha que ser carregado por escadas de corda. Isso não é conveniência, isso é segurança. Do que eles tinham medo? Por que construir cidades em alcovas de penhascos quase inacessíveis que exigiam subidas diárias perigosas? O que causou o abandono regional sincronizado quando secas semelhantes ocorreram antes sem evacuação? Por que eles não voltaram quando as condições climáticas melhoraram após 1300 EC? As habitações nos penhascos permanecem vazias, seus alinhamentos astronômicos ainda marcando a passagem do Sol, seus construtores há muito desaparecidos. Top 7. O Império Axumita de cidades em penhascos a obeliscos imponentes.
Viajamos para a África para um império que um dia desafiou a própria Roma. E então desapareceu tão completamente da consciência histórica que a Europa medieval esqueceu que ele sequer existiu. O ano é 400 EC. Você está na capital de um império africano que controla rotas comerciais que se estendem do Império Romano até a Índia. Obeliscos de granito elevam-se acima de você. Monólitos de 100 pés esculpidos em pedras únicas e erguidos com uma precisão de engenharia que rivaliza com qualquer coisa no Egito. Moedas cunhadas com retratos reais circulam de Jerusalém ao Ceilão. Este é Aksum, uma das 4 grandes potências do mundo antigo, ao lado de Roma, Pérsia e China. O profeta persa Mani assim o nomeou, classificando Aksum entre os maiores impérios da época. Em 500 anos, o mundo esquecerá que ele existiu. O arqueólogo alemão Enno Littmann conduziu o primeiro estudo sistemático em 1906, revelando a escala da arquitetura axumita. Escavações extensas na década de 1960, sob equipes etíopes e internacionais, descobriram palácios, monumentos e complexos industriais que mostram um planejamento urbano sofisticado. A Unesco designou o local como Patrimônio Mundial em 1980, trazendo renovada atenção à superpotência esquecida da África. Os números são impressionantes. O grande obelisco de Axum tinha 97 pés de altura e pesava 517 toneladas, esculpido em um único bloco de granito. Ele caiu durante a ereção, despedaçando-se. Um monumento à ambição que excedeu a capacidade. Mas outros tiveram sucesso. O maior ainda de pé ergue-se a 79 pés. 160 toneladas de pedra precisamente esculpida, equilibradas verticalmente. Como eles extraíram, transportaram e ergueram esses monólitos, continua sendo debatido. Mas a conquista é inegável. Axum foi o primeiro reino da África subsaariana a cunhar suas próprias moedas. Moedas de ouro, prata e bronze com retratos reais foram encontradas da Índia a Israel. Evidência física de redes comerciais de longo alcance. O escritor bizantino Cosme Indicopleustes, escrevendo em 525 EC, descreveu o controle axumita das rotas comerciais do Mar Vermelho, chamando seu poder naval de talassocracia, um império marítimo. O rei Ezana converteu-se ao cristianismo por volta de 330 EC, tornando Aksum um dos primeiros reinos cristãos, precedendo a conversão de grande parte da Europa em séculos. Isso não era um cristianismo periférico. Era uma grande potência, adotando a fé quando ela ainda estava se espalhando pelo Império Romano, dando à religião poder político e militar na África. Os palácios igualavam os monumentos em escala. Escavações em Dungur entre 1999 e 2009 revelaram um palácio de 50 quartos, com sistemas de água sofisticados, salões de recepção e aposentos domésticos adequados para a realeza. Isso era sofisticação urbana, no mesmo nível de qualquer coisa no mundo mediterrâneo. O declínio começou por volta de 630 EC, com a ascensão do Islã. A expansão islâmica cortou as rotas comerciais mediterrâneas, que haviam sido a tábua de salvação econômica de Axum. A receita secou conforme o comércio do Mar Vermelho caía sob controle muçulmano. Estudos ambientais agravam o cenário. Núcleos de pólen analisados por Ian Darbyshire e colegas em 2003 mostraram desmatamento e erosão do solo, acelerando entre 600 e 900 EC. A base agrícola estava colapsando ao mesmo tempo em que as rotas comerciais se fechavam. Por volta de 940 EC, Axum foi abandonada como capital. O poder mudou-se para o sul, mas o império se fragmentou. Os reinos etíopes continuaram, mas nunca recuperaram a proeminência internacional ou igualaram as conquistas arquitetônicas axumitas. A história convencional apresenta o colapso econômico e ambiental. A expansão islâmica rompeu os monopólios comerciais. O desmatamento e o esgotamento do solo reduziram a capacidade agrícola. A combinação foi fatal. O império fragmentou-se em reinos menores que sobreviveram, mas perderam o poder centralizado e os recursos necessários para construções monumentais. A cultura etíope continuou, mas a grandiosidade axumita nunca foi recuperada.
Mas isso não explica a amnésia histórica. Moedas axumitas foram encontradas em 3 continentes, evidência física tangível de seu alcance. Fontes bizantinas os descreviam como iguais diplomáticos e comerciais. Eles eram um reino cristão em contato regular com Roma e Constantinopla. No entanto, na Idade Média, a Europa havia esquecido completamente que este império africano existira. Mapas medievais mostram espaços em branco onde Axum um dia governou. Crônicas não fazem menção. O registro histórico silenciou. Como uma potência mundial desaparece da memória global? Alguns historiadores argumentam um apagamento deliberado. À medida que o Islã passou a dominar as crônicas históricas e a Europa mergulhou no isolamento medieval, os registros da África cristã foram perdidos, ignorados ou deliberadamente suprimidos. A narrativa da inferioridade africana exigia esquecer impérios como Axum. O que contradizia a história foi removido dela. A arqueologia recente continua provando que Axum era muito mais avançada do que se acreditava anteriormente. Cada escavação revela maior sofisticação, redes comerciais mais amplas e engenharia mais impressionante. Estamos redescobrindo uma civilização que foi deliberadamente esquecida. Como eles extraíram, transportaram e ergueram obeliscos de 500 toneladas sem ferramentas de metal, rodas ou matemática moderna? Por que o conhecimento de engenharia axumita desapareceu tão completamente que nenhum reino etíope posterior replicou os monumentos? Por que um império tão grande foi esquecido pela história global por mais de 1000 anos? Os obeliscos permanecem como acusações silenciosas de amnésia histórica, monumentos ao poder que o mundo escolheu não lembrar. Top 8. Norte Chico de obeliscos africanos a pirâmides peruanas. Cruzamos o Atlântico para a civilização mais antiga das Américas. Um povo que construiu cidades sem cerâmica, exércitos sem armas e, de alguma forma, prosperou sem guerra. O ano é 3000 AEC. No Egito, os trabalhadores estão erguendo as primeiras pirâmides verdadeiras. Na Mesopotâmia, os escribas estão aperfeiçoando a escrita cuneiforme. Do outro lado do mundo, no Vale do Súpia, no Peru, você está em uma cidade de 3000 pessoas. Mas algo está faltando. Não há cerâmica para cozinhar ou armazenar. Não há armas de qualquer tipo. Não há muros defensivos protegendo o assentamento. Não há arte retratando guerra ou violência. Por mais de 1000 anos, a civilização Norte Chico construiu pirâmides monumentais e prosperou em um dos desertos mais secos da Terra. E eles fizeram tudo isso sem as ferramentas que todas as outras civilizações antigas consideravam essenciais. A arqueóloga peruana Ruth Sherdy começou a escavar o sítio de Caral em 1994. O que ela encontrou parecia impossível. Quando as datas de radiocarbono voltaram em 2001, a comunidade arqueológica ficou chocada. 3000 AEC. Isso tornava Caral contemporânea das pirâmides egípcias e 1500 anos mais velha do que qualquer outra civilização nas Américas. As implicações eram impressionantes. Tudo o que pensávamos saber sobre o desenvolvimento do Novo Mundo estava errado. A pirâmide principal de Caral cobre 4 hectares na base, elevando-se a 60 pés no céu do deserto. A construção exigiu a movimentação de 16.000 metros cúbicos de pedra e terra. De acordo com a publicação de Shady em 2001, a organização do trabalho por si só indica uma sociedade complexa. Mas Caral era apenas uma cidade em uma rede. Foram identificados 25 centros urbanos de Norte Chico, o maior abrigando mais de 3000 pessoas. As datas de radiocarbono são precisas. Sacos tecidos de junco usados na construção foram testados em 227 AEC, com margem de 35 anos. Os próprios sacos tornaram-se cápsulas do tempo preservadas no clima árido do Peru por quase 5000 anos. Isso não foi um crescimento gradual de aldeia, foi planejamento urbano desde o início. Aqui está o que torna Norte Chico única: zero cerâmica. Não cerâmica primitiva, não cerâmica bruta, nada. Por mais de 1000 anos de vida urbana, eles não criaram cerâmica alguma. Em termos arqueológicos, isso é inédito. A cerâmica é considerada essencial para a vida sedentária, necessária para o armazenamento de alimentos,
preparo de refeições e transporte de água. No entanto, Norte Chico prosperou sem ela, sem armas também. Jonathan Haas e Winifred Creamer publicaram descobertas em 2006, documentando a ausência completa de armas, fortificações defensivas ou arte retratando guerra em todos os sítios de Norte Chico. Nenhuma ponta de lança, nenhum porrete, nenhum muro defensivo, nenhum baluarte, nenhuma imagem de combate ou conquista. Uma civilização construída sobre algo diferente da violência. Sua economia era engenhosa. Sistemas de irrigação avançados canalizavam rios sazonais para sustentar o cultivo de algodão e abóbora. Mas a verdadeira riqueza vinha do mar. Quantidades massivas de restos de anchovas sugerem uma economia marítima. As comunidades costeiras pescavam, as comunidades do interior cultivavam algodão para as redes. A troca criava interdependência. Redes comerciais que exigiam cooperação em vez de conquista. Alguns pesquisadores propõem que foi aqui que o sistema quipu se originou. Cordas com nós para registrar transações, precedendo o uso inca em 4.000 anos. O abandono ocorreu por volta de 1800 AEC, coincidindo com uma mudança climática. Os padrões do El Niño se intensificaram, interrompendo tanto as correntes oceânicas quanto o fluxo dos rios. O equilíbrio entre pesca e agricultura colapsou. Sem cerâmica para armazenamento e sem força militar para a conquista, Norte Chico não pôde se adaptar. A arqueologia convencional explica Norte Chico como uma adaptação única. Uma economia marítima somada ao cultivo de algodão criou complexidade social sem guerra. Quando o clima mudou e o El Niño se fortaleceu, a economia especializada não resistiu à interrupção. A população se dispersou, os locais foram abandonados e a civilização terminou. É o determinismo ambiental. Simples causa e efeito. Mas isso não explica a ausência de cerâmica. Todas as outras civilizações precoces, sem exceção, desenvolveram cerâmica para armazenamento e cozinha. Mesopotâmia, Egito, China, Mesoamérica. Todas tiveram cerâmicas cedo em seu desenvolvimento. Norte Chico não teve nenhuma por mais de 1.000 anos de vida urbana. Sua dieta deve ter sido radicalmente diferente, baseada em peixes e alimentos que exigiam cozimento mínimo. Mas esse nível de compromisso cultural com um estilo de vida sem cerâmica é sem precedentes, e a natureza pacífica continua intrigante. A competição por recursos tipicamente impulsiona a formação do Estado. A guerra cria hierarquia social. A conquista constrói impérios. Esse é o padrão em qualquer outro lugar do mundo antigo. Norte Chico construiu arquitetura monumental e uma sociedade complexa por meio da cooperação. Eles descobriram um caminho alternativo para a civilização, baseado no benefício mútuo em vez da dominação. Como uma sociedade complexa funcionou por mais de 1.000 anos, sem cerâmica para armazenamento e preparo de alimentos? Por que não há absolutamente nenhuma evidência de guerra em uma civilização capaz de organizar o trabalho para construções monumentais? Para onde foram as pessoas de Norte Chico? E por que não há uma sucessão arqueológica clara na região? Talvez nunca saibamos, mas as pirâmides permanecem como monumentos a uma civilização que escolheu um caminho diferente. Top 9. O Império Khmer. Da civilização mais antiga das Américas a uma de suas últimas grandes contrapartes pré-colombianas, viajamos para o Sudeste Asiático, onde uma mega-cidade hidráulica governou metade de uma península e depois se afogou em seu próprio sucesso. O ano é 1200 EC. Você está na maior cidade pré-industrial da Terra. Angkor estende-se por 400 milhas quadradas, lar de 1 milhão de pessoas. Isso é maior que qualquer cidade europeia da época. Maior que Londres, Paris ou Roma em seus auges medievais. Templos de pedra massivos elevam-se acima de você. Angkor Wat ergue-se a 213 pés com 5 torres, representando o Monte Meru, o lar dos deuses. Canais sofisticados, reservatórios e sistemas de irrigação gerenciam a água em centenas de milhas quadradas. Uma engenharia que deixaria os modernos engenheiros hidráulicos invejosos. Este é o auge do Império Khmer, controlando grande parte do Sudeste Asiático através do poder militar e da dominância cultural. Em 200 anos,
A selva irá engoli-lo por inteiro. O naturalista francês Henri Mouron publicou relatos em 1860 descrevendo sua redescoberta de Angkor Wat. Embora o povo Khmer local nunca tenha perdido o conhecimento de sua localização, suas descrições românticas de ruínas cobertas pela selva capturaram a imaginação europeia. A fotografia aérea, na década de 1930, revelou uma infraestrutura hidráulica massiva invisível do nível do solo. Mas a verdadeira revolução veio em 2015, quando a tecnologia de varredura LIDAR penetrou no dossel da selva para revelar o verdadeiro escopo da cidade. Somente o templo de Angkor Wat cobre 42 acres, exigindo de 5 a 10 milhões de blocos de arenito, cada um cortado, transportado e posicionado com precisão. É o maior monumento religioso do mundo, dedicado primeiro a Vishnu e depois convertido ao budismo. Mas Angkor Wat era apenas o coração cerimonial. O levantamento LIDAR, conduzido por Damian Evans e colegas, revelou uma cidade cobrindo 1.150 milhas quadradas, maior que a moderna Los Angeles. A rede hidráulica era a tábua de salvação do império. O reservatório Barai Ocidental cobria 74 quilômetros quadrados, armazenando água para irrigação na estação seca. 1.200 quilômetros de canais distribuíam água por toda a área urbana, de acordo com a pesquisa de Roland Fletcher e colegas publicada em 2008. Isso não era apenas impressionante, era essencial. O clima do Camboja oscila entre inundações de monções e estações secas severas. Gerenciar essa água significava sobrevivência. As estimativas populacionais para Angkor, no auge entre 1150 e 1220 EC, variam de 750 mil a 1 milhão, tornando-a a maior cidade da Terra na época. De acordo com Eileen Lustig e colegas em 2018, a área urbana incluía templos, palácios, mercados, oficinas e vastas zonas residenciais, todas dependentes do funcionamento perfeito do sistema hidráulico. O colapso veio em 1431, quando o reino tailandês de Ayutthaya saqueou Angkor, mas a cidade já estava morrendo. Dados de indicadores climáticos publicados por Brandon Buckley e colegas em 2010 mostram megassecas de 1362 a 1392 e de 1415 a 1440, sem precedentes em severidade. Entre as secas, vieram inundações de monções extremas, as piores já registradas. O sistema hidráulico não conseguiu lidar com os extremos. Escavações arqueológicas mostram a falha da infraestrutura hidráulica. O acúmulo de sedimentos entupiu os canais. Os reservatórios racharam e vazaram. A manutenção necessária para manter o sistema funcionando tornou-se impossível durante o caos climático. Quando os exércitos tailandeses chegaram, conquistaram uma cidade que já estava em crise. A capital mudou-se para Phnom Penh em 1434. Em poucas décadas, a selva reivindicou o que fora a maior cidade do mundo. A arqueologia convencional apresenta isso como um colapso ambiental amplificado pelo excesso de engenharia. Os Khmers construíram um sistema hidráulico tão complexo que exigia manutenção especializada constante. Quando as mega-secas se alternaram com inundações catastróficas, pequenas falhas desencadearam um colapso em todo o sistema. Incapaz de alimentar a população, o império fragmentou-se e mudou de local. A pressão militar tailandesa terminou o que o clima começou. É a teoria dos sistemas aplicada à arqueologia, lógica e baseada em evidências. Mas a engenharia hidráulica era incrivelmente sofisticada. Eles gerenciaram a água para 1 milhão de pessoas em 1.000 quilômetros quadrados por mais de 3 séculos. Se o clima era o problema, por que não conseguiram adaptar o próprio sistema que haviam construído e mantido por 600 anos? O conhecimento estava lá. A força de trabalho existia. Por que não reconstruir? O colapso foi notavelmente rápido. Em uma única geração, a maior cidade do mundo tornou-se ruínas cobertas pela selva. Isso não é um declínio gradual, é uma falha catastrófica de sistemas. Estudos recentes sugerem que os Khmers tornaram-se vítimas de seu próprio sucesso, construindo uma complexidade além de sua capacidade de manutenção.
A rede hidráulica tornou-se tão interconectada que pequenas falhas se propagaram em um colapso total. Eles se sobreprojetaram até a fragilidade. É um aviso: civilizações avançadas podem falhar, não apesar de sua sofisticação, mas por causa dela. A complexidade cria vulnerabilidade. Interdependência significa falha em cascata. Quanto mais sofisticado o sistema, mais catastrófico é o colapso quando ele ocorre. Por que o império que construiu o sistema não pôde mantê-lo durante o estresse climático? Como uma cidade de 1 milhão de pessoas se esvaziou tão completamente que os europeus a redescobriram séculos depois, tratando-a como perdida em vez de lembrada? O que aconteceu com o conhecimento de engenharia? E por que os descendentes não puderam reconstruir nem mesmo versões simplificadas? Os templos permanecem na selva, monumentos à ambição que excedeu a sustentabilidade. Uma civilização que se afogou em sua própria complexidade. Top 10. O padrão do conhecimento perdido. 10 civilizações separadas por continentes e milênios. Cada uma construiu algo que não deveria ter sido possível com sua suposta tecnologia. Os construtores de Göbekli Tepe movendo pedras de 16 toneladas antes da existência da agricultura. O Vale do Indo padronizando pesos ao longo de 1.000 milhas, sem um governo centralizado. Cahokia rivalizando com a Londres medieval no Vale do Mississippi. Os nabateus transformando o deserto em jardim por meio de um gênio hidráulico. Tiwanaku alcançando engenharia de precisão a 12.000 pés, onde a privação de oxigênio torna o pensamento difícil. Os minoicos construindo a primeira cultura letrada da Europa, apenas para que sua escrita permanecesse em silêncio por mais de um século de estudos. Os puebloanos ancestrais embutindo conhecimento astronômico em cidades, nos penhascos e depois abandonando tudo. Axum erguendo obeliscos de 500 toneladas e depois desaparecendo da memória histórica. Norte Chico prosperando por 1.000 anos sem cerâmica ou guerra. Os Khmers gerenciando água para 1 milhão de pessoas através de uma engenharia tão sofisticada que se tornou sua ruína. Cada uma alcançou patamares que lutamos para replicar. Cada uma deixou evidências que não podemos explicar totalmente. E cada uma desapareceu, muitas vezes completamente, em poucas gerações. A narrativa convencional nos diz que esses eram ciclos naturais. O clima mudou. As rotas comerciais mudaram. Os recursos se esgotaram. As populações migraram. Tudo é explicável por processos graduais que se encaixam em nossa compreensão do declínio social. E muito disso é verdade. As mudanças ambientais desempenharam papéis inegáveis. Mudanças econômicas importam. A superpopulação sobrecarrega os recursos. Esses são fatores reais com evidências reais. Mas olhe mais de perto para o que foi perdido. Göbekli Tepe não foi abandonada, foi enterrada, deliberadamente preservada ou ocultada. A escrita do Indo não fala após 140 anos de estudo dedicado, enquanto deciframos escritas relacionadas em décadas. As 40.000 pessoas de Cahokia não deixaram rastro de migração, nem locais sucessores claros. Os nabateus apagaram sua própria identidade étnica tão completamente que nenhum grupo moderno reivindica descendência. O conhecimento de engenharia de Tiwanaku simplesmente desapareceu, deixando os descendentes incapazes de explicar ou replicar. O linear aminoico permanece em silêncio enquanto decodificamos o linear B. Os puebloanos ancestrais deixaram conhecimento astronômico esculpido em pedra, observatórios rastreando os ciclos celestes, e depois foram embora. Axum foi esquecida apesar de cunhar moedas encontradas em 3 continentes, apesar das relações diplomáticas com Roma e Pérsia. Apagada da memória europeia por 1.000 anos. Norte Chico alcançou a civilização sem a guerra e a cerâmica que todas as outras sociedades precoces exigiam. 1 milhão de habitantes de Angkor desapareceu na selva, e o conhecimento de manutenção de seus sistemas hidráulicos foi perdido. Estes não são apenas declínios, são apagamentos. Alguns deliberados, como o enterro cuidadoso de Göbekli Tepe. Alguns culturais, como a identidade se dissolvendo em populações vizinhas.
Alguns históricos, como a remoção de Aksum das crônicas europeias. Alguns tecnológicos, como o corte de pedra de precisão perdido de Tiwanaku, ou a experiência em engenharia hidráulica de Angkor. O que eles compartilham é isto: o conhecimento desapareceu. Não lentamente através de uma evolução cultural gradual, mas completa e totalmente, em décadas ou séculos. A compreensão avançada de astronomia, engenharia, gestão de água e organização social, tudo se foi, deixando descendentes que não podiam explicar, não podiam replicar e não podiam sequer lembrar o que seus ancestrais alcançaram. A história oficial diz que as civilizações declinam naturalmente, que as sociedades desaparecem e o conhecimento se difunde em culturas sucessoras. Isso é confortante. Sugere continuidade, progresso e evolução. Mas 10 civilizações sugerem algo mais: que o conhecimento pode ser perdido instantânea e totalmente, que formas inteiras de entender o mundo podem desaparecer em uma geração, que o que parece permanente, esculpido em pedra, construído para durar milênios, pode tornar-se desconhecido quase da noite para o dia. A maioria das pessoas caminha por museus, olha para artefatos dessas civilizações perdidas e vê povos primitivos que simplesmente não sabiam o que faziam. Aceitam a narrativa confortável de que somos o auge, que o progresso humano só vai para cima e que as culturas antigas foram degraus para a nossa sofisticação moderna. Interessantes, mas inferiores. Mas você está aqui porque vê as anomalias. Você reconhece que os alinhamentos astronômicos de 11.600 anos de Göbekli Tepe não são suposições primitivas, mas conhecimento sofisticado. Que as cidades em grade e os sistemas de encanamento do Vale do Indo representam um planejamento urbano mais avançado do que a Europa medieval 2000 anos depois. Que Cahokia construindo uma cidade maior do que a Londres contemporânea desafia todas as suposições sobre culturas avançadas versus primitivas. Que Norte Chico alcançando a civilização sem guerra prova que a violência não é necessária para a complexidade social. Se essas histórias de civilizações perdidas e conhecimento enterrado mudaram a sua forma de ver a história que nos foi ensinada, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos escavando a história que tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para uma melhor compreensão do nosso passado. O próximo tesouro da história será revelado em breve.